Os irmãos podem sentar, chamar os pastores e presbíteros, tomarem assento. Abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Vou pedir para o pastor Wellington fazer esta leitura. São 14 versículos, você acompanhe e o pastor Wellington vai fazer esta leitura. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber dos meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a voz do alto? Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano e saco de cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amados irmãos, nós estamos diante hoje no nosso país
de muita discussão sobre o que é o verdadeiro evangelho. E surgiram nos últimos anos muitas denominações evangélicas, e algumas delas com os nomes mais extravagantes possível, né? Como a Igreja da Cobra de Moisés que engoliu a cobra do faraó. É o nome de uma igreja. Igreja Pentecostal Renovada. Pentecostal, que é o nome que tem tudo a ver com renovação, agora Igreja Pentecostal Renovada. E até lá em Goiás, uma igreja, o nome da igreja, Igreja de Deus. Não é a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, dos nossos amigos aqui de Manaus, nossos irmãos. Mas é outra igreja. Aí houve uma divisão, e o pessoal que saiu colocou Igreja Independente de Deus. Dá para engolir isso? E aí, irmãos, são centenas. O chefe da aeronáutica em Brasília chamou alguns evangélicos, disse: eu estou com dificuldade. Antes tinham 6 denominações, 7, a gente organizava o trabalho de capelania, agora tem 300, não sei o que eu faço com isso, na aeronáutica. O que eu vou fazer com isso? E os nomes mais criativos possíveis, né? E esse é um fato, irmãos. Agora, a questão é o seguinte: o que é o evangelho verdadeiro? O que é o falso evangelho? E no tempo de Isaías estava tratando da falsa e da verdadeira religião. No capítulo 1, ele denuncia muitas coisas que estavam erradas lá em Judá. Por exemplo, no verso 11 em diante, capítulo 1, ele diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eram religiosos, e o templo. E em Isaías 29, 13, Deus diz: esse povo me procura, com seus lábios eles confessam, mas Isaías disse: mas o coração deles está longe de mim. Na verdade, o Senhor está falando ali na primeira pessoa: o coração deles está longe de mim. E aí, irmãos, o capítulo 58 de Isaías tem aqui claramente descrito o que é uma religiosidade falsa. Primeiro, é uma religiosidade baseada na aparência. E o aparente desejo de conhecer a Deus, conhecer os caminhos de Deus, a aparente prática da justiça e da religiosidade externa. Na NVI está escrito assim no verso 2, está no seu boletim se quiser acompanhar: pois no dia me procuram, dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. É Deus dizendo: parecem, desejosos, como se fossem uma nação que realmente
está interessada em praticar as coisas de Deus e que não abandonou os mandamentos de Deus. Deus está dizendo que mesmo indo ao templo, fazendo sacrifícios, como está aqui no capítulo 1, eles tinham abandonado o caminho de Deus. Irmão, nós padecemos deste mesmo perigo de estar no templo, de estar domingo a domingo e não sermos crentes verdadeiros, de não praticarmos as coisas de Deus em verdade. Uma ilustração disso é muito apenas ilustração. Os pais de Jesus perderam Jesus no templo. Eles foram embora e deixaram Jesus para trás. Mas o fato aqui é o seguinte: eu encontrei um boletim antigo do pastor Vanderly, eu vou citar aqui, ele diz o seguinte: viver de aparência causa uma falsa impressão de segurança. A pessoa tem uma falsa impressão que está tudo bem, e não é verdade. Também desperta sentimento de soberba e arrogância. E aqui eles estão dizendo, questionando a Deus: por que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Porque afligimos nossa alma e o Senhor não responde a nossa oração? É uma soberba questionar a Deus e confrontar a Deus. E, em terceiro lugar, desenvolve autossuficiência. Então, o Senhor está falando aqui através de Isaías com o seu povo, e aqui primeiro é o Senhor falando diretamente. A partir do verso 8 é Isaías se referindo a Deus na terceira pessoa, mas aqui é Deus falando na primeira pessoa e dizendo: por que vocês estão fazendo isso? Estão dizendo a mim essas coisas. E aqui, irmãos, o verso 3 a 5 fala de um jejum cheio de hipocrisia. Por que jejuamos nós, não atentas? Já falei. Versículo 4, Deus diz: eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. E aí Deus diz: seria este o jejum que escolhi? Um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco. Junco, aquela plantinha que dá sempre no rio Nilo, ali, outros rios. Estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isso jejum e dia aceitável, Senhor? Os judeus tinham o dia da expiação, era o dia de jejum nacional, era o único dia que estava na lei, lá em Levítico 16 a 19. Mas o judeu podia jejuar outros dias. A questão é que era um jejum de barganha. Por que o Senhor nos dá? Quer dizer, é como se fosse um pagamento, parece o paganismo. Você oferece, se alguém vai na Umbanda, tem sempre oferendas. Tem que comprar isso, tem que pagar aquilo, tem que agradar lá o demônio tal para conseguir o que quer. O paganismo é baseado nisso. E no medo. Se você não fizer, você então vai ter consequências. E aqui, irmãos, Jesus nos fala de jejum, sim, mas o jejum para humilhação, o jejum para gerar humildade, santidade. E até ele disse, quando os judeus disseram: o teu discípulo não jejua? Os fariseus jejuam, os teus discípulos não. Ele disse: como vão jejuar se o noivo está presente? Quando for tirado o noivo, aí sim jejuarão. E aí, irmãos, esse capítulo continua. E aqui a verdadeira religião, verdadeira disposição, atitude de jejuar, de servir a Deus. Ele disse: não é este o jejum que escolhi? Versículo 6. Que porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto
recolhas em casa os pobres desabrigados, se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante. Veja que o Senhor está confrontando religiosidade com a prática da justiça. Aqui tem 8 ações, prática de misericórdia, em função dos injustiçados, dos miseráveis, dos que estavam realmente sendo oprimidos. Dentro desse contexto todo que nós lemos, tem gente que foi presa injustamente, tem gente sendo oprimido numa escravidão, tem gente que está sofrendo a falta do alimento. Está aqui bem claro, diz: se cubras o nu, não te esconda do teu semelhante. Essa semana eu vi um testemunho que eu fiquei pensando como Deus está preocupado até com a fome dos seus filhos, em detalhes. E quem me contou foi uma irmã da igreja, foi visitá-la, o esposo está doente, e o esposo me disse: olha, ela estava na cozinha, ela ia guardar o alimento, à noite já tínhamos comido, mas ela ouviu uma palavra dizendo: não guarda o alimento, você vai mandar para o seu neto, que ele está com fome em casa. Aí ela deixou na mesa, veio um outro neto, veio comer. Sempre os netos gostam de comer na casa da vovó, né? Os filhos: ô vovó, tem uma sopinha aí, vai chegando, a turma vai, né? Aí ele disse: vó, não guarde esse alimento não, vó. Faça aí um pratinho, uma quentinha, eu vou levar para o meu irmão que está sem nada em casa. Deus falou com ela. E eu fico pensando, irmãos, eu fiquei boquiaberto. Eu vi o marido, depois ela chegou e ela me contou essa história com detalhes. Como Deus está preocupado com uma pessoa que está com fome. Sabe, tem um estudo no Brasil que aquilo que a Ceasa joga fora as feiras e nós jogamos no lixo, nossas casas, daria para alimentar milhões de brasileiros. Estraga, não sei o que, joga fora, não quero isso. E eu estou lendo esse texto aqui, Deus chamando a Israel e chamando a igreja para uma ação social, eu não digo serviço social, que é muito importante, mas uma ação social. Ela é mais abrangente, é ajudar, ensinar a pegar o peixe. O serviço social você ajuda dando o peixe, tem um momento disso, né, os medicamentos. A ação social precisa ajudar essas pessoas a ter seu autossustento. E aqui tem, então, nessas passagens, algumas palavras que devem nos fazer pensar. Olha, irmãos, graças a Deus, muitas dessas coisas têm sido feitas por alguns ministérios da igreja. Se você olhar no seu boletim, no espaço missionário, nós colocamos aqui um resumo das ações que a igreja tem desenvolvido ou ajudado alguns ministérios. Falta aqui alguns projetos, não está aqui a Missão Vida que temos ajudado, mas tem aqui, são mais de 12 mil pessoas atendidas ano passado, e nesses dias a Marta está precisando de muita ajuda, que reduziu o número de crianças, tirou o almoço por falta de dinheiro. E tem muitas questões aqui, por favor, leia com muito carinho. Então aqui, uma indicação clara de Deus para Israel, e eu fico pensando para a igreja, irmãos, para nós. Nós não podemos ser pessoas
insensíveis para aqueles que estão sofrendo. Aqui na igreja nós ouvimos o testemunho do presbítero Rodrigo. Alguns anos atrás, outros irmãos têm trabalhado também com gente drogada, enviando para casa de recuperação. Aqui o André, o Ivan, o Carlinhos, eu não sei se estão aqui. Está você aí, André? Aqui, estão aí. Esses irmãos têm já bastante anos, há mais de 10 anos, enviado pessoas para casa de recuperação. Enviaram mais de 100 pessoas. Às vezes a igreja paga a passagem, ajuda a passagem, e eles conseguem alguém para pagar o custo da pessoa na casa de recuperação. O Ivan, inclusive, está envolvido com uma casa de recuperação em São Paulo. Temos feito isso pontualmente, alguns irmãos trabalhando silenciosamente. Há uns meses atrás, mais de um ano, eu cheguei aqui, fui entrando, e tinha um homem maltrapilho sentado na porta daquele galpão que nós colocamos nossos carros, mas ele estava desfigurado. E um guardador de carro disse: pastor, olha aqui. Eu estava entrando, falei com ele. Depois de algumas semanas, tinha uma pessoa na porta lá, mas totalmente diferente. Ele falou: pastor, lembra daquele homem? Sim, levei para minha casa. Olha aqui, estava completamente diferente. Glória a Deus, irmãos. Esse irmão que é guardador de veículo, ele já passou por muitas situações envolvidas com droga, com álcool, com isso, então ele se compadeceu. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa. É difícil hoje você pegar alguém para levar para sua casa. Eu já fiz isso. Levei um uruguaio e um chileno para minha casa, ficaram lá alguns dias. Eu tive que pedir ao uruguai para pegar a mula, porque ele estava fumando maconha lá em casa. E o outro não, o outro se converteu, que alguns aqui mais antigos conhecem o José Alberto, está firme no Senhor. Mas eu pegava a pessoa nas ruas, às vezes assim na estrada, alguém caído. Hoje, se alguém tiver caído na estrada, eu vou parar o carro, vou ver bem se não tem gente querendo assaltar. Tem um assalto agora que alguém bate no seu carro levemente atrás, você sai do carro, já era. É assaltante. Se bater no seu carro por trás, vai embora. Batidinha. Agora, se for acidente, não, aí é diferente. Mas, amados irmãos, a Casa do Oleiro, a Amar, a Missão Vida, estão fazendo um trabalho muito bom. Os irmãos que eu falei aqui. E assim nós podemos transferir para eles que têm experiência. E alguns deles já foram tratados dessa dependência química. Conhece isso profundamente, porque não conhece de estudar, de ouvir. Eu passei por isso. Agora, é muito interessante pensar nessa questão do caído. Tem alguns versículos na Bíblia que todos nós estamos desobedecendo, inclusive eu. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 14. É um mandamento de Jesus, mas nós nunca falamos sobre isso. Nós nunca praticamos isso. Nesse caso, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Lucas 14, 12 a 14. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não teres ele com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu as receberás na ressurreição dos justos. Quem que pratica isso aqui? Irmãos, agora veja que Jesus foi muito mal educado. Aparentemente. Versículo 12, disse ao que o havia convidado, disse para o dono da festa: quando deres um jantar
uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Ele está falando isso para o homem que convidou. Mas isso aqui, você pode dizer, olha, pastor, eu não tenho jeito de fazer isso. Então, meu filho, faça o seguinte: você dá uma oferta para a Casa do Oleiro, para a Missão Vida, fazer o seguinte: eu quero que vocês preparem um jantar para essa gente aqui, que está aqui no texto. Eu, pelo menos, vou lá. Ou se você tem medo de ir lá, manda umas fotos pelo WhatsApp. Não, vá lá. É o mínimo. É isso que Jesus disse: olha, irmãos, está aqui. Agora, mas, irmãos, veja que essa palavra é para a nação de Judá, mas é individualmente para mim e para você. Aí vem os resultados dessa obediência. Veja no verso 8 de Isaías 58 em diante. Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça eu falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. E veja essa expressão: e a tua escuridão será como o meio-dia. Você sabe o que é meio-dia, né? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, em tempos de crise, e fortificará os teus ossos, tua saúde. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Ou seja, tua vida vai ser abençoada por Deus. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Será como Neemias, irmãos, a palavra que eu posso dizer, porque foi aquele que Deus usou para realmente reconstruir os muros de Jerusalém. Levantarás fundamento de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé, até aqui, até o 12, depois eu vou falar o final. Veja quantas promessas. Tua luz brotará. Luz na Bíblia é vida, é poder. Diz: a cura do Senhor te alcançará. Você será reconhecido como um justo, e a glória do Senhor estará atrás de ti. A ideia que a glória de Deus está te cercando, sendo a tua retaguarda, essas são expressões poéticas, mas dizendo: Senhor, eu vou estar contigo, eu vou responder tuas orações, eu vou ser a tua defesa atrás de ti. Ele será presente nas tuas tribulações. Verso 9: a tua luz brotará nas trevas, e essa que a tua escuridão será como o sol ao meio-dia. Essa é uma expressão poética. Isso nos dá margem para meditar, para pensar muitas coisas, irmãos, porque é poesia. Aliás, a Bíblia é mais poética do que teológica. Você vê os salmos todos, provérbios, Eclesiastes, os profetas usam muito a poesia para poder trazer a palavra de Deus. Eu estava lembrando, enquanto eu estava meditando nesse texto, da Inglaterra, de John Wesley e Whitefield, e um tempo em que havia muita prostituição, bebedice e escravatura. É bom que você saiba isso. Movimento para acabar com o tráfico de escravos foi levantado por um crente na Câmara dos Comuns na Inglaterra, 1700 e qualquer coisa aí. A Inglaterra era o Império Britânico dominava, que era um império que o sol não se punha. Eles dominavam China, Índia, países, outros países da África e por aí afora.
Pois é, um deputado, um só, crente, que era amigo de John Wesley e de John Milton. John Milton era traficante de escravos, ele chegou a retirar 20 mil homens da África e trazia para a Inglaterra ou outros países, e ele se converteu. Ele que criou aquele hino, maravilhosa graça, maior que o meu pecado, é de John Milton. E William Wilberforce conseguiu com que o tráfico de escravos fosse interrompido. Tem um filme, A Jornada da Liberdade, conta a história verídica. Só que ano depois, William Wilberforce conseguiu acabar com a escravatura. Coisa impressionante. Na nação que o trabalho escravo era a força motriz de tudo. E aí, irmãos, a gente fica pensando, William Whitefield e Wesley foram os que pregaram para os mineiros na mina de carvão, mineiro cheio de fuligem, que eles pregavam a palavra, eles estavam chorando que as lágrimas desciam e iam aqui limpando seus rostos. Foi eles que começaram os sindicatos para defender aqueles mineiros, clínicas para ajudá-los. Isso é igreja verdadeira, irmãos, isso é evangelho verdadeiro, palavra e ação. Eu sonho poder trabalhar ainda há muitos anos com missões e com essa parte social. Tenho conversado com o Francisco e uma comissão do conselho. Eu vou passar o cajado, mas eu quero continuar trabalhando em missões e nessa área social. Eu sinto que Deus me chamou para isso. E o dia que eu entrei no presídio para falar com os prisioneiros, eu senti que era o lugar que eu devia estar de vez em quando, e eu quero voltar. Da hoje eu falei com o responsável dos presídios, o coronel, e pedindo a ele para distribuir os Novos Testamentos. Os Gideões estão organizando, e conversamos um pouco hoje. Uma irmã que conhece muito ele ligou lá da central, estava lá. E olha, irmãos, o evangelho só de palavra, esse não é evangelho verdadeiro. Palavra e ação. E veja o que Tiago nos diz. Irmão de Jesus, Tiago, capítulo 4, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, no verso de 14 a 17, Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e algum dentre vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, que proveito? Qual é o proveito disso? E também Tiago nos diz que a verdadeira religião é religião pura, sem mácula, é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. E aqui, irmãos, nós temos que lembrar que hoje é dia de ceia. A ceia, Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, que se tornou um escândalo, porque os ricos se separavam e comiam a sua comida independentemente dos pobres. Antes era junto, depois eles fizeram aquela separação, aquilo era um escândalo, e Paulo disse, isso não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Está lá, até vocês estão se embriagando, porque tinham os melhores vinhos e acabam bebendo. Ele disse, você não sabe o que é a igreja de Deus. E eu quero terminar, irmão, fazendo algumas perguntas aqui. Vamos obedecer ao Senhor ou vamos andar em nossos caminhos? Vamos praticar a palavra ou vamos fazer de conta que somos crentes? Porque a expressão lá é como se fossem, como se fizessem.
Vamos agradar ao Senhor ou vamos agradar a nós mesmos? Sabe, o primeiro culto registrado na Bíblia terminou em morte. Caim e Abel. Gênesis 4, eles foram adorar o Senhor, aquilo é culto. Oferta é culto. Eles foram, era a maneira que Deus tinha orientado, oferecer o melhor para Deus. Abel ofereceu um cordeiro, Caim ofereceu produtos da terra. O problema não era o produto da terra, que o coração de Caim era um coração perverso, um coração maligno, e João fala isso, um coração que era do maligno, e Caim matou Abel. O primeiro culto terminou com crime. E eu fico pensando, como é que você faz depois do culto? Vai para casa, alguns já vão brigando no carro, discutindo. Você está rindo, mas aqui você sabe que é verdade, né? Chega em casa, meu Deus, parece que vieram do ringue. Estava assistindo telequete da tua época. UFC. Estava assistindo o UFC. Telequete. Mas, irmãos, como é a sua fé? Boletim, eu preguei da última vez, eu coloquei de propósito, eu acho que era um outro texto, mas coloquei a parábola das 10 virgens. 5 virgens não subiram, as 10 esperavam o Senhor. 10, isso é parábola para a igreja. Elas estavam esperando o Senhor, e 5, o Senhor disse: não vos conheço, não sei quem são vocês. Devemos pensar nossa vida, irmãos. Um dia, 20 anos atrás, 25, eu anotei um esboço de um pregador brasileiro, gente muito boa. Ele falou: o futuro da igreja no Brasil vai ser assim, a igreja cheia de gente e cheia de pecado. Eu falei: meu Deus. Irmãos, hoje é dia de ceia, é dia de nos examinar nós mesmos, porque se nós não estamos em comunhão com o Senhor, nós vamos ser injustos na relação com o próximo. Se nós não estamos em comunhão com o Senhor, nós vamos maltratar nossa mulher, vamos maltratar nosso empregado, vamos oprimir pessoas, vamos ser maldizentes, que diz aqui o texto. Se nós não estamos em comunhão com o Senhor, em vez de sermos misericordiosos, nós vamos ser exigentes. Temos que pensar na nossa vida, irmãos. A Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, João 13, dizendo: vocês façam isso, eu dei exemplo. Nós somos chamados para entender o corpo de Cristo. Na ceia, então, estamos pensando no corpo de Cristo, mais do que em qualquer outra reunião. Paulo diz que comemos de um só pão, somos um só pão, e bebemos de um só cálice. Somos corpo de Cristo, e devemos servir uns aos outros. Vamos orar, que o Senhor fale ao seu coração, você possa meditar nesta palavra, sua vida ser mudada, para você agradar a Deus verdadeiramente. Senhor, abençoa a tua palavra, abençoa a ceia do Senhor que vamos agora, Senhor, comer, beber no teu nome. E, Senhor, nos dê arrependimento de termos uma vida de aparência. E, Senhor, converta o coração do seu povo. E nos ajude, Senhor, a tratar bem os guardadores de veículos, a empregada, o empregado, aqueles que estão nos servindo.
Ou nós estamos servindo a eles? Que sejamos um testemunho e que o Senhor possa dizer: desse jejum eu me agrado, de fazer justiça, de cobrir o nu, de amparar o caído. Esse eu me agrado. E a tua palavra diz lá em Miqueias, Senhor, que tu requer, Senhor, e o Senhor diz que tu andes, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente para com o teu Deus. O Senhor requer isso de nós. Deus, abençoa-nos nesta ceia e dá-nos arrependimento, Senhor. Muitas vezes já saímos da igreja maltratando o guardador de veículo ou discutindo no carro. Essa fé é morta, essa fé não produz edificação, vida nova. Dá-nos arrependimento, Senhor, converte-nos e seremos convertidos. Em nome de Jesus. Amém.